Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu sumi quase 2 meses que eu não apareço mais aqui. Eu tava curtindo esse primeiro momento com o Gabriel, o reconhecimento com a nossa família, né? Todo esse processo que é o puerpério. Até se vocês quiserem mais pra frente eu posso falar sobre isso também. Mas eu vim aqui pra falar o relato de parto, né, gente? Porque a gente falando, vocês conseguem entender muito mais. E porque saiu o vídeo, eu vou deixar aqui o link no nosso canal da família. Mas falando, né, vocês conseguem compreender um pouquinho melhor como foi esse processo, né? Então eu já vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever se não é inscrito ainda e ativar o sininho, porque daí vocês não perdem as notificações aqui do vídeo do meu canal. Então, gente, no dia 16 de abril, eu tava com 39 semanas e eu entrei em falso trabalho de parto, né? Que é quando a gente tá nos vou falar errado. Pródromos. Amor, me ajuda! Eu confundo, mas é quando não é o trabalho de parto ainda, é a fase de treinamento do corpo pra gente entrar em trabalho de parto. E a equipe chegou a vir lá em casa e tudo, mas não era, né? Eu fui dormir e o trabalho de parto passou. E aquilo, gente, me deu um negócio depois naquela semana que, nossa, eu fiquei tão cansada de estar grávida, eu tava já de saco cheio, assim, eu queria ganhar o Gabriel, sabe? Acho que toda mãe sente isso no final, é um misto de ansiedade com, meu Deus, eu já estou cansada, já não tô dormindo. Então, ó, a gente tá chiando uma chaleira aqui atrás, que o fogão a lenha tá ligado. Então, nossa, eu tava bem desmotivada, porque assim, ó, na reta final, a partir das 37 semanas, eu reduzi carboidrato, açúcar, essas coisas, que nem eu fiz na gestação do Antônio, que ajuda a ter um trabalho de parto mais rápido e com menos dor, porque o glúten, o açúcar acaba inflamando o organismo da gente, né? E eu fiz a mesma coisa com o Gabriel. E olha, gente, hoje eu como base de pesquisa aqui, realmente os 2 trabalhos de parto foram rápidos e quase sem dor, né? Mas vamos voltar ao assunto daqui, né? Eu fiquei bem triste, nossa, até chorei, coisa assim. Daí na outra semana foi a consulta de novo com as meninas, bem no dia que eu completei 40 semanas, né, que foi o dia 23 de abril. E aí eu falei pra elas que eu já tava de saco cheio, que eu não aguentava mais de comer tâmaras, que eu também comi tâmaras, que é muito bom para o trabalho de parto desenvolver melhor. E eu não aguentava mais. Naquele dia até a gente pediu uma pizza, eu falei, não, eu vou comer besteira, não, um dia anterior, a gente vai comer uma besteira e tal, e vai acontecer. E aí, gente, conversando com elas me deixaram mais tranquila, porque meu medo também era de ir pro hospital, porque a partir de 40 semanas tu tem que fazer acompanhamento com a equipe e também lá no hospital do SUS, né? E eu tava com medo deles me internarem sem estar em trabalho de parto. Pra quem não sabe, trabalho de parto, você não precisa, que nem tem muita mãe que vai se internar porque tá dilatada, que nem eu poderia estar com 7 centímetros já, mas se eu não tenho contração efetiva, não é trabalho de parto. Então é aí que às vezes a gente acaba se internando, né? E tendo um monte de intervenção e o parto acaba sendo mais dolorido e tudo, porque a gente não tava em trabalho de parto. Trabalho de parto quer dizer contração, né? E aí o meu medo era esse, mas elas me acalmaram, ela falou, Daya, se você não quiser ficar internada, ninguém pode te obrigar. E eu fiquei mais tranquila aquele dia. E aí, a consulta foi de tarde, se eu não me engano, ou de manhã, no dia 23. Aí, à tarde, nossa, eu fiquei mais empolgada, voltei a caminhar, caminhei dentro do apartamento, subi e desci a escada, fiz agachamento, mas bem de boa, assim, sabe? Acho que eu andei 15 minutinhos, eu caminhava quase todo dia, no mínimo 1 hora, né? E aí eu pensei, vamos fazer uma coisa com o Antônio divertida, né? E a gente colocou no YouTube música de zumba, assim, sabe? De criança dançando. E daí tinha umas crianças que estavam dançando engraçadinho. E a gente riu tanto, dançou tanto com o Antônio naquela noite, assim, que foi muito divertido, sabe? Parece que no final uma despedida do filho único, do irmão, né? Pra se tornar o irmão mais velho, né? E foi muito divertido. E assim, a gente sabe que tem pesquisas que dizem que quando a gente tem relação sexual com o marido, libera o sêmen, tem prostaglandina. Se eu escrever errado aqui, vocês me corrijam. Que ajuda a dilatar o colo do útero. Mas se não tiver favorável, não adianta muito, né? Mas ele ajuda porque tem esse hormônio, né? Só que se você não tem vontade, não adianta fazer, né? E eu tava sem vontade nas últimas semanas ali, né? E naquele dia, as meninas do trabalho de parto pra fazer um escaldapé com sal grosso,
almoço, água quentinha ali, né? Eu tomar um chazinho quente, botar uma meinha quentinha e ir dormir. E daí o João foi fazer o Antônio dormir e eu fui no outro quarto, porque a cama era muito pequena e eu tava dormindo já no outro quarto, né? E aí, gente, quando ele veio pra fazer o escaldapé em mim, eu falei, meu Deus, amor, eu tô com vontade de namorar com você. Vamos primeiro namorar e depois fazer o escaldapé. Então a gente namorou, assim, por isso que tem que ser quando a gente tem vontade. Não adianta ficar fazendo relação porque quer entrar em trabalho de parto, né? E aí, depois a gente fez o escaldapé, botou uma meia quentinha e eu fui dormir. Muito tranquilo, sem sentir nada, né? Tem gente que acha que tem que estar sentindo as coisas pra entrar em trabalho de parto. Muita mulher não vai sentir nada e só na hora vai sentir alguma coisa, né? Fui dormir, era 9 horas por aí. Gente, eu acordei 11 horas sentindo uma dor no cóccix, mas bem leve assim, mas uma dor que, me agoniava, eu não conseguia mais ficar na cama. E bastante contração de treinamento, igual eu tava tendo, mas sem dor, né? Mas aquela sensação no cóccix aqui de abrindo tava me incomodando. Então, o que eu fiz? Eu levantei, daí tomei um copo d'água e aquilo tava me agoniando, eu não conseguia mais ficar na cama. Daí, 11h30, eu fui lá no quarto do João e falei, vida, eu vou tomar um banho porque eu tô sentindo uma dor aqui no cóccix. Se for um trabalho de parto, alguma coisa assim, se eu for pro chuveiro, eu vou relaxar, isso vai passar, eu volto a dormir. Mas aí quem disse que ele, eu falei, tu fica dormindo pra descansar, porque se for trabalho de parto, você vai precisar tá me ajudando na hora, então que você esteja descansado. Mas ele não conseguiu, né? Ele foi pro chuveiro, ainda bem que ele foi. E daí ele sentou ali do lado do vaso e começou a contar as contrações, que as contrações estavam pertinho uma da outra. E aí, gente, eu sempre visualizava, até de um curso que eu fiz, eu vou deixar o link aqui também, da Janaína Doula, lá do Canadá, que morava aqui no Brasil, e eu lembrei muito das respirações, né? Eu pensei, se é trabalho de parto, eu vou ajudar, eu vou deixar meu corpo agir para esse bebê vir, né? E daí, quando vinha a contração, em vez de eu me fechar, né, produzir adrenalina, o que eu fazia, gente? Eu respirava e jogava, né, tipo, a minha respiração para baixo, pensando, imaginando, abrindo, sabe? Não indo contra. Aquilo me ajudou muito, tipo, eu sentia que tava mais forte aquela contração, aquela dor no cóccix, mas eu conseguia, transferir a minha dor, né, para esse momento da respiração, e foi muito bom. E aí, nessa hora, era 11h40, mais ou menos, por aí, o João mandou as contrações para as meninas, né? E aí não, ele não mandou ainda. Aí eu saí do chuveiro para ter certeza se ela ia continuar, né? E continuou, gente. Daí foi, acho que meia-noite, meia-noite, se eu não me engano, o João mandou mensagem para elas, daí mandou ali no programinha como é que estavam as contrações, né? Daí elas falaram, pode ser, gente, né? Vamos acompanhar e tal, né? E a Dai, quando sentir que deve chamar, chama a gente, né? Aí, gente, a contração começou a ficar mais forte, né? Daí eu pedi pro João apertar aqui as minhas costas e tal, e eu o tempo inteiro fazendo aquela respiração, né? O tempo inteiro ajudando o meu corpo, não indo contra ele, né? Aí eu senti a vontade de fazer cocô, que é muito normal, né? Porque é algo fisiológico que acontece no parto. Tem algumas mulheres que fazem cocô até na hora do parto, outras não. Eu não. Daí, o que aconteceu, gente? Eu ia no banheiro pra fazer cocô e não saía cocô, assim, sabe? Eu ia e não saía, de repente saiu o tampão, né? Daí nisso elas já falaram que já estavam arrumando as coisas, estando preparada pra vir, né? Mas que só viriam quando eu desse uma certeza, né? Aí foi o que 5 para meia-noite, eu disse pra ela, daí eu pedi pro João mandar pra elas, vem que eu acho que eu tenho certeza que né? Porque a gente sabe, né? E aí elas vieram. Daí nisso a gente subiu pra sala, porque o apartamento do pai e da mãe tem 2 andares, né? Nós subimos pra sala, que lá a gente tinha preparado a área pro parto, né? Então o João foi encher a banheira, né? Achando que ia dar tempo e tudo. E nisso eu subi lá em cima, daí eu me agachava, assim, quando eu sentia a contração vir. E, gente, deu, sei lá, umas 10 contrações e estourou a bolsa. Quando estourou a bolsa, eu acho que eu senti mais umas 2 contrações assim e parou as contrações e eu comecei a sentir vontade de empurrar. Nisso a equipe já estava a caminho, já tinha saído de Joinville. E nisso o João mandou, corre, que estourou a bolsa e a Daya tá sentindo vontade de empurrar. Realmente eu tava no expulsivo. E aí elas pediram a Daya, se tu conseguir ficar de 4 apoios pra retardar um pouquinho o trabalho de parto, tenta ficar, né? E aí eu fiquei. Só que eu não conseguia mais ficar naquela posição. No vídeo vocês podem ver, eu tava sentada, tipo, eu tava em cima do sofá, assim, de 4 apoios ali, e eu não conseguia ficar naquela posição. Até, tipo, naquela hora me doeu até mais, sabe? Do que
todo o processo de antes, assim, foi quando eu dizia, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. E o meu medo, antes de começar a sentir a força pra empurrar, que, meu Deus, esse trabalho de parto vai durar um monte, né? Porque já tava no final, né? Naquele momento que a maioria das mulheres pensam em desistir, né? Mas não, gente, já tava na hora do bebê nascer. Aí, eu tava totalmente consciente, assim, é muito engraçado. Do Antônio, durou 3 horas e meia o trabalho de parto, mas eu não lembro de quase nada. Eu entrei na Partolândia, sabe? Que vocês já devem ter ouvido falar. E nesse, não, eu tava muito consciente de tudo. E sabe o que eu sentia antes, assim, de entrar no parto? Que eu queria sentir, sabe? Eu pedia pra Deus, eu quero sentir, né, todo o processo do meu corpo, né? E isso também me ajudou muito, assim, né? Eu quis ver como é que era estourar a bolsa, porque do Antônio não estourou a bolsa, ele nasceu dentro da bolsa, e nesse eu senti completamente tudo, né? E aí, o que eu pedi? Tinha um colchãozinho que ficava lá em cima da mãe, um colchãozinho de solteiro, eu pedi, João, coloca no chão, porque eu já tava imaginando, meu Deus, vai nascer? Eu não vou conseguir controlar, né? Porque a força, a vontade de empurrar, não é a gente que controla, é o bebê, é o que acontece com o nosso corpo, né? Coloca ali no chão, pega uns panos e eu fui pra lá. E, gente, eu só conseguia ficar de pé, assim, acrocada, era aquela posição, né, até a gente tentou eu sentar, assim, e o João se apoiar atrás de mim, mas aquela posição não ficava boa pra mim. E aí, deu o que... Isso já era perto da 1 hora, a equipe tava quase chegando, assim, tava na metade do caminho. E aí começou, senti vontade de empurrar, vontade de fazer força, aí saiu a cabecinha, gente, e nossa, aquilo me deu um alívio, assim, e na hora foi tão bom, eu senti algo tão bom, nessa hora eu não senti dor, eu senti a ardência, né, como é que se diz, o círculo de fogo, mas eu não senti dor, foi muito bom, assim, quando saiu a cabecinha, eu falei, amor, que delícia, assim, sabe, porque eu queria sentir aquilo, e pelo fato de eu estar mentalizando isso, acho que isso me ajudou muito, e a minha respiração também, sabe, eu sempre colocava tudo pra baixo, não ia contra, sabe? E, gente, que delícia que foi aquilo. Quando saiu a cabecinha, eu fiquei numa alegria, eu vi que o João também, mesmo com a preocupação dele. Aí, quando era pra sair o corpo, não foi na próxima contração, assim, eu tive algumas contrações até sair o bebê, e eu senti necessidade de me mexer, sabe? Eu levantava a perna, levantava a outra, de pé, tipo, quase de cócoras, assim, né? E aí, gente, depois saiu o corpo, sabe? E a gente nem percebeu na hora, isso foi uma alegria, né? O João tava ali no êxtase, que ele nem viu o sexo, que eu falei, amor, é o menino, daí ele é o Gabriel. A gente tinha decidido uns dias antes o nome do bebê. E aí nasceu, gente. E a gente nem percebeu na hora, naquela correria, que a janela tava aberta lá de cima da sala, e a gente nem tinha pego o aquecedor. Daí nisso o João já mandou mensagem pra mim, ele nasceu 1h20, né? Aí mandou mensagem para as meninas que já estavam chegando, elas chegaram 10, 15 minutos depois, né, do nascimento, mas as outras da equipe estavam mandando mensagem pra gente também, dizendo para me deitar logo depois, né, manter aquecido eu e o bebê. Então o João secou o bebê, botou outro paninho nele, né, e me manter aquecido, só que a gente nem reparou que a janela tava aberta, assim, porque é muita emoção, né. E aí eu deitei lá, e ele chorou, ele demorou um pouquinho pra chorar, assim, ele nasceu, e o João no desespero, imagina, né, a gente planeja um parto domiciliar, mas ninguém quer ficar desassistido, né, são raros os partos que são rápidos, assim, no final deu 1h30 de trabalho de parto ativo, gente, então a maioria das mulheres é 6 horas, algumas 12, algumas 24 horas, né, eu esperava que talvez fosse durar no mínimo 3 horas e meia, que foi o trabalho de parto do Antônio, porque já foi rápido, né, eu pensei, não, menos que isso não vai ser possível, mas cada parto é um parto, cada corpo é um corpo, né, então, mas voltando ao assunto, né, aí daí o João fez a respiração, ele começou a chorar um pouquinho, depois ele fez um chorão forte, né, e daí ele já veio pro meu peito, ficou ali coladinho pele a pele, né, que é muito importante esse momento. Aí logo depois as meninas chegaram, né, elas chegaram, ainda não tinha nascido a placenta, né, essa era a minha preocupação, assim, que elas chegassem antes de nascer a placenta, e elas chegaram, elas não tiraram o bebê de mim, porque é ali que ele tem que ficar, então ele ficou no meu colinho, elas já arrumaram as coisas ali rapidinho, e daí saiu a placenta, daí elas acompanharam a saída da placenta, eu tomei ocitocina, né, que é depois que ganha o bebê, que é pra evitar hemorragia no trabalho de parto, e aí depois, acho que 1h30, 2 horas, que aí elas foram pesar o Gabriel, e nessa hora, gente, não, deixa eu contar, peraí, antes delas chegarem, o João foi lá embaixo,
acordar o Antônio pra ver se ele queria ver o maninho, né? E com certeza ele veio, né, gente? E foi muito emocionante, assim, antes da equipe chegar, tava toda a nossa família ali junto, né? Ele vendo o Gabriel e ele ficou muito feliz. Aí na hora que, depois que saiu a placenta, que a gente esperou o cordão pulsar, né, pra cortar, a gente pediu se o Antônio queria cortar o cordão, e ele quis, e ele cortou, a gente chorou, se emocionou na hora, sabe? Foi muito, a gente nunca vai esquecer desse momento, né? Depois o João teve a delicadeza de dar um presentinho pro Antônio, por ele ser o irmão mais velho, né? Então a gente acolher ele naquele momento, né? E tanto que até hoje, assim, ele aceitou muito bem a vinda do irmão, assim, a gente se surpreendeu muito com ele, assim, sabe? Porque ele participou de todos os momentos, né? E aí, gente, quando a equipe foi pesar o bebê, eu pensei, meu Deus, quando eu vi o Gabriel, eu falei, gente, ele é pequenininho, ele é menor do que o Antônio, nossa, né? Que legal, cada bebê é de um jeito. Daí elas pesaram 4,150 kg, gente. Meu Deus, eu fiquei de cara, assim, eu não acreditava. Aquela hora eu entrei em choque, assim, né? Às vezes no trabalho de parto a gente entrar em choque, a gente entra em choque depois, né? Eu falei, gente, não é possível, olha o tamanho dele, né? E 52 centímetros, enorme. Aí depois elas foram me examinar, depois que a placenta saiu e tudo, pra ver se eu tive alguma laceração, né? Pra quem não sabe, laceração é se, por exemplo, rasgou alguma coisa no períneo, né? Não é na vagina, a gente tem uma musculatura dentro que é o períneo da mulher, né? E eu pensei, meu, pronto, me rasguei toda, olha o tamanho desse bebê, né? Gente, não teve nenhuma laceração, nenhuma esfoliação. E, nossa, daí eu fiquei de cara, eu falei, meu Deus, gente, como é perfeito, né? Talvez foi a posição, tudo, né? Que me ajudou, porque eu fui na posição que o meu corpo mandava, né? Não tinha ninguém ali pra me dizer como que eu tinha que fazer força, em que posição que eu tinha que estar. Eu ouvi o meu corpo e acreditei, e foi muito legal, sabe? Eu fiquei com medo de fazer xixi, depois, ó, um papo bem íntimo com vocês, que é pra realmente contar todos os detalhes, né? Logo depois eu fui fazer xixi, eu pensei, meu Deus, vai arder, né? Daí eu falei pros meninos, nossa, não ardeu nada, parece que não aconteceu nada, assim, foi muito legal. Aí, enquanto depois o João foi vestir o bebê, o Antônio junto, daí nisso a Arnildes, uma das enfermeiras, foi comigo me dar banho, eu levantei, fiquei bem, né, porque elas acompanham junto, porque às vezes tu pode ficar fraca, né, porque perde bastante sangue e tudo, então eu tomei um banho bem gostoso, nossa, aquilo revigorou assim, sabe, e aí a gente desceu lá embaixo, né, pra mim ir pro quarto. E eu fui muito bem, assim, não fiquei tonta. Do Antônio eu fiquei bem tonta, assim, baixou bastante a minha pressão, né? Porque por causa da perda de sangue, algumas mulheres ficam mais fracas mesmo. E nesse não, gente, foi assim, muito tranquilo, né? Eu fiquei quietinha, deitadinha, tudo. Mas assim, eu senti uma disposição, eu tava com ocitocina ainda, que é o hormônio que a gente libera na hora do parto. Então, nossa, é uma disposição, assim, que tu não para de falar, tu sente vontade de fazer um monte de coisa. É muito diferente, assim, sabe? Aí o Gabriel mamou. E nossa, gente, assim, foi um parto, assim, do sonho, sabe? Do jeito que eu nunca imaginei. Eu sempre visualizava o parto como algo bom, né? Claro, né? Eu sempre quis viver muito isso, mas eu nunca imaginei que seria desse jeito, assim, tão rápido, com pouca dor, sabe, gente? Quando eu falo dor, eu não tô falando que todas as mulheres não sentem dor no trabalho de parto, sabe? Mas é possível, hoje eu vejo, assim, com todo o conhecimento que eu busquei, a gente transformar essa dor, né? A gente ajudar o nosso corpo, né? A internalizar de uma maneira diferente, sabe? Eu acho que isso foi a chave de tudo, assim, sabe? O jeito que eu respirei, o que eu imaginava em cada momento, sabe? E foi incrível, assim, sabe? Eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês. Pro pai também, assim, eu acho que pro João foi um momento que foi tenso, né? Porque a mulher acontece, ela tá ali passando por aquele momento, mas a pessoa tá ali do lado, sem, tipo, só aceitando, né? E não podendo fazer nada, é algo incrível, mas que fortaleceu muito mais a nossa família, né? E, gente, desde que eu engravidei do Antônio, eu sempre tive a certeza que eu queria o parto domiciliar, depois que eu busquei informação e tudo, até vocês dizem, daí tu tem coragem. Gente, cada um tem seus medos, né? O meu medo era ir pro hospital e sofrer violência obstétrica. O meu medo nunca foi do parto, sabe? Então, por isso que eu queria ter as pessoas certas no momento do parto. E foi a mesma equipe que me atendeu no parto do
Antônio, que me atendeu no parto do Gabriel, sabe? E elas são maravilhosas. E volto a reforçar, gente, que nunca a gente quis um parto desassistido, ninguém quer isso, sabe? Mas acontece, né? Depois as meninas contaram dos relatos na maternidade também que elas atendem, de mulheres que chegam parindo na entrada do hospital. Então, se eu fosse de carro, o tempo de descer o elevador, gente, e o tempo de chegar no hospital, também eu teria dentro do carro, ou na porta, na recepção do hospital, né? Então, são coisas que acontecem. É raro, realmente é raro, sabe, gente? Dura mais tempo, né? Mas acontece, e aconteceu com a nossa família, né? Então, só pra deixar claro isso, que, tipo, a gente não recomenda um parto desassistido pra ninguém, até porque logo depois a equipe chegou e fez todos os procedimentos necessários, os exames no bebê. Vocês bem que acompanharam aí nos vídeos lá do canal da Família X, né? Mas, gente, fiquei muito feliz de vir aqui e poder compartilhar com vocês esse momento tão importante da minha vida, com todos os detalhes, né, pra vocês entenderem, porque eu sei que acaba inspirando outras mulheres, né, e a gente compartilhando, né, esses momentos, a gente se fortalece também. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link desse curso que eu fiz, o link de alguns perfis que eu recomendo pra vocês estarem buscando informação sobre o parto, que isso é a chave de tudo pra a gente ter uma experiência maravilhosa, né, porque toda mulher deve ter uma experiência maravilhosa, assim, no parto, né, no momento mais importante, a viagem mais importante da nossa vida, né. E vou deixar também aqui o contato da equipe Bem Querer, que atende a região ali de Joinville, Jaraguá do Sul, até um pouco do litoral ali, né? Elas atendem para vocês estarem conhecendo o trabalho delas também. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilha para alguma gestante, para alguma mãe, alguém que possa se inspirar também, né? E levar algo mais positivo desse momento tão bonito que é o nascimento de um bebê, né? E eu vou tentar fazer mais vídeos para vocês, tá, gente? Vocês sabem como é a rotina com o bebê aqui, mas eu quero estar mais pertinho de vocês. E é isso, gente. Beijo. Tchau. Vida!